Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que vamos ler hoje se encontra em Gênesis, capítulo 35, dos versículos 1 ao versículo 7. Diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu num dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre a cidade que estava ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Assim Jacó, a luz que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele narra a fuga, mais uma vez, do nosso irmão Jacó, do patriarca Jacó. Mais uma vez, Jacó foge do lugar onde ele estava, porque as pessoas que estavam ali ao seu redor estavam querendo matar a sua família. Tudo isso daqui são narrativas, é a continuação de uma narrativa onde ela começa bem lá atrás, no capítulo 34, onde Jacó tinha uma filha, e essa sua filha ela foi abusada, e por esse ato de abuso, o seu filho Levi e Simeão, eles vão lá e cometem uma chacina contra os seus agressores. Então, mais uma vez, Jacó foge, e naquele lugar, antes de Jacó fugir, o lugar que se chamava Betel, Betel tem um significado muito importante, porque Betel significa casa de Deus. E antes de Jacó ir para a casa de Deus, veja nesses versículos 2, no versículo 2, diz que ele pediu para que tirasse todos os deuses estranhos que estavam habitando na casa dele. Na casa de Jacó, na família de Jacó, as pessoas estavam cultuando outros deuses, estavam se prostituindo no culto cristão. Então, para que aquelas pessoas entrassem na casa de Deus, era necessário purificar-se, haver uma purificação, haver uma limpeza. Isso aqui, amados, fala muito aos nossos corações, porque nós, muitas vezes, nós queremos estar cultuando a Deus de todo jeito, com a nossa vida suja, com a nossa vida destruída, não é? Comprando, não pagando, mentindo, fofocando, falando mal do nosso irmão. E muitas vezes Deus ele não aceita o nosso culto, porque a nossa vida ela não está consagrada a Deus.
Aqui nós observamos que para que aquela família, para que aquele povo entrasse em Betel, era preciso haver uma purificação, uma limpeza no culto, uma limpeza na sua vida espiritual. E aqui diz que depois que eles tiraram todos aqueles deuses que estavam ali com ele, todos aqueles deuses. Aqui diz no versículo 5: e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Então, quando houve a limpeza, quando eles saíram daquela cultura, porque aqui mostra que eles estavam envolvidos com aquelas pessoas que estavam ali. A mesma coisa somos nós. Deus, ele nos chama, irmãos, para sermos separados. Por isso que a sua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Santo significa separado. Nós não podemos servir a Deus misturados com o mundo que nós estamos. Nós não podemos servir a Deus cultuando outros deuses que o mundo cultua. Infelizmente, nós observamos hoje o mundanismo, ele dentro da igreja. O mundanismo, as práticas pagãs, a falta de vestes santas, a falta de santidade. Muitas vezes está entrando dentro da igreja e a gente não percebe. Está na nossa casa e a gente não percebe. Então aqui mostra que Deus, ele deu vitória a Jacó, ele deu vitória àquele povo quando o povo se separou, quando houve uma renúncia da sua vida, das suas práticas para a santidade que Deus esperava. E aqui no versículo 7 diz: edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão Esaú. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a cada dia nós renunciarmos a nossa vida de pecado e estarmos num patamar de santidade. Porque Deus, ele só vai construir o Betel na nossa vida quando nós renunciarmos os deuses estranhos, as práticas pecaminosas. Que Deus te abençoe e o Senhor te guarde e te abençoe na presença dele. Fecha teus olhos e eu gostaria de orar com você nessa manhã. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Assim como o Senhor falou com Jacó, mudou seu nome para Israel, naquele lugar que se chamava Casa de Deus. O Senhor nos chama, Pai, para mudar a nossa vida. O Senhor nos chama, ó Deus, para a novidade de vida. Que possamos a cada dia, Pai, ouvir e estar atento à Tua voz nas nossas vidas. E que construamos o nosso Betel com a nossa família, com a nossa casa, com toda a nossa vida. Isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde na presença de Jesus Cristo.